Hoje eu trouxe um trecho aqui do Bhagavad Gita, no capítulo 6. Vamos viajar um pouquinho, né? Tenho trazido coisas bem diversas, não foge muito do ramo que eu me encaminho, que é mais para esse lado do espiritual, mas vamos pensar um pouquinho aqui. Ele traz lá no capítulo 6, o verso 1, fala assim: aquele que não está apegado aos frutos de seu trabalho e que trabalha conforme sua obrigação está na ordem de vida renunciada e é um místico de verdade. E não aquele que não acende nenhum fogo nem cumpre dever algum. Ou seja, não, a questão não é não fazer, né? Muita gente pensa que a questão de não ação, por exemplo, que fala lá no Tao Te Ching, é não fazer nada, né? E não é bem por aí. Então, é fazer aquilo que lhe é devido, aquilo que é seu. Então, ela é muito além, né? E aí ele traz lá no verso 4: afirma-se alguém que está elevado em yoga, quer dizer, afirma-se que alguém está elevado em yoga quando, tendo renunciado a todos os desejos materiais, não age em troca de gozo dos sentidos, nem se ocupa em atividades fruitivas. Ou seja, completando esse começo, né? O que eu vou fazer não é somente aquilo que me dá prazer, aquilo que me agrada, né? É aquilo que eu devo fazer, gostando, não gostando. Isso não cabe a mim, mas é meu dever. Então, pego que meu dever é ensinar. Não sei muito, mas o pouco que eu sei, faço. Né? Tem dias que eu brigo muito comigo, que eu falo, eu não quero dar aula. Mas aí brota lá dentro e fala, mas é isso que eu tenho que fazer, porque é para isso que eu sirvo, se é que sirvo para isso, né? E aí, só para fazer uma comparação, uma coisinha que está escrita lá na Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 23, fala assim: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o próprio interesse, e sim o de outrem. E é basicamente a mesma coisa, né? Então é fazer não aquilo que é para mim, mas aquilo que é o que eu devo fazer, e não só aquilo que me dá prazer, né? E ele até continua um pouco depois, né, lá no verso 31, fala assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou faça outra coisa qualquer, né? Fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. E aí só mais do que as coisas, não é só comida, bebida, ele complementa aqui, né? Façais qualquer outra coisa. Ou seja, não é aquilo que é para você. Ele continua aqui, né? Não busque, ninguém busque o seu próprio interesse. E isso não é só em comida, nem só em bebida, nem só em atitude. Vai em todas as atitudes que a gente tem, né? E aí que ele comenta essa questão de fazer tudo para que sejam agradável a todos, né? Aí ele fala que essa questão de tropeço para a igreja de Deus não é templo, né? Tanto que ele está falando aqui, não é para judeus, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para você mesmo, né? A igreja, basicamente, até onde eu sei, a igreja somos nós. Então, tudo que a gente faz não é para mim, né? Isso foi uma coisa que eu descobri logo na sequência da Páscoa, acho que foi. Reparando minha vida toda, minha vida não é para mim, minha vida é para o outro, né? Então, enquanto eu busco prazer, busco o meu caminho, eu só estou fugindo do caminho, né? Porque não é para mim, é para a vida, né? O que eles chamam, num geral, de Deus, né? Deus não é uma entidade que está lá parada olhando, é o todo, é o completo, né? Princípio, meio e fim, vamos dizer assim. Então, não tem como eu buscar algo só por meio de me agradar, né? Então, não é me agradar, fazer o meu interesse, fazer o que eu quero, mas
o da maioria possível, né, para que a gente possa ter uma completeza de vida. Então, quando for buscar o caminho seu de vida, o seu interesse, seja o que for, não busque o próprio interesse, mas o de muitos, o de mais possível, né? O maior número de pessoas possível seja impactada pelo seu trabalho, seja impactada pela sua vida. E aí, quem sabe, a gente encontra um caminho um pouco mais feliz, que não doa tanto uma perca, por exemplo. Né? Quanto mais a gente se volta para o ego, para dentro, quanto mais as coisas que acontecem são dolorosas. Então, uma dica. E aí, como sempre, vamos para a aula, que é o que interessa, né? Mas, como disse, vou continuar, retomar um pouco da última aula, que eu falei da transferência das doenças, acabou ficando muito nó, muita dúvida, muito, não sei como, não sei porquê, não compreendo, não vejo. Então, retomando o começo daquela aula, o que ele fala aqui de um tipo de transmissão. Ele fala quando a energia perversa se origina da víscera gerada, né? Aqui eu acabei não corrigindo, mas a víscera que gera, ou seja, a víscera gerada, ou seja, o filho, né? Vulgo filho. Transmite à víscera que domina, a víscera dominada, retém na víscera que a gera, ou seja, na víscera, no órgão, né? No caso, mãe, e ele fala que vai dar um cabo, né, vai dar o fim, vai terminar esse ciclo e vai ser mais agressivo. Nesse caso, ele fala que o paciente morrerá quando atingir a víscera que a restringe, ou seja, no avô. Então, ele dá uma visão geral de como pode começar, se transferir e terminar a doença, tá? O perverso. Então, ele fala que esse perverso pode vir do filho, transferir-se para o neto, ficar retida na mãe e culminar, ou seja, chegar numa agressividade maior quando atinge o avô. Tá? Isso é uma das formas de transferência. E aí, o que ele fala aqui? Basicamente, a cada um dos movimentos. Tá? Então, quando a gente fala do movimento madeira, por exemplo, esse perverso que está no movimento madeira, ele pode gerar, ou seja, vir ser proveniente do filho. Então, no caso, o coração pode transferir o patógeno para o fígado. E aí, o problema está no coração? Não, ele transferiu, ele saiu do coração, ou seja, ele teve origem no coração, mas ataca o fígado. Esse patógeno do fígado pode ser transmitido à terra, transmitido ao baço. Por quê? Porque o fígado domina o baço. Então, eu tenho uma relação da ligação entre mãe e filho, ou seja, do movimento que gera, ele pode receber. Por quê? Se eu for pensar como mãe e filho, uma mãe não vai tentar proteger o filho? Então, quando eu tenho um problema que está no coração, vamos dizer que a mãe toma para si as dores, por assim dizer. É assim? Nem sempre. Lembra que uma coisa que é lindo na vida é uma palavra que chama depende. Pode ser? Pode. Obrigatoriamente vai ser? Depende. Depende das condições. Tá? Por isso que essa aula é de diversas possibilidades de como pode ocorrer a transferência. Tá? E aí ele continua, ele fala que essa transmissão pode ficar retida no rim.
Por quê? Vamos considerar tanto esse movimento que eu coloquei, do baço transferir novamente para o rim, quanto um novo movimento. Eu não estou com um problema no fígado. Quem é a mãe? A mãe é o rim. Então, esse movimento pode também acontecer. Da mesma forma que foi transferido do coração para o fígado pode transferir também para o rim. E ele fala o seguinte, ó, fica retido, tá? E aí, gente, isso daqui é uma complicação para a gente, porque dependemos da tradução. E nem toda tradução é legal, né? A gente não tem, até onde eu sei, não existe uma tradução do chinês, do mandarim, diretamente para o português. Essa versão que eu tenho aqui, por exemplo, deixa eu ver se fala. O título original é em inglês. Então, é uma tradução do inglês. Agora, resta saber se essa tradução do inglês não vem do francês, não vem do alemão, que é o que normalmente acontece. Então, a gente acaba ficando delicado essa questão dos termos que ele usa. Tá? Dá para imaginar isso daqui que ele está falando de ficar retido no rim, e do rim pode transferir de novo para o fígado? Pode. Pode ser de outra forma também, tá? Mas são possibilidades. E aí ele fala, ó, quando essa transmissão atinge o pulmão, o paciente morre. Posso pensar tanto essa transferência de rim para pulmão, quanto também do fígado diretamente para o pulmão. Que seria o quê? Uma contracorrente desse tipo perverso. Isso pode acontecer, não obrigatoriamente essa sequência que eu coloquei aqui nas setas, como até do fígado mesmo, essa que está na setinha vermelha aqui que eu fiz agora. Deixa eu completar aqui com a do baço. Então, pode ser que esse patógeno do fígado seja proveniente do coração, transfira para o baço ou transfira para o rim, e até aí, esses movimentos, até quando ele transfere para o coração, seriam transferências legais, vamos dizer assim, menos agressivas. Porém, quando eu tenho um fluxo em contracorrente, isso já começa a ficar mais preocupante. Por quê? Lembra que eu digo para vocês do movimento natural, que é o quê? Geração e dominância. E aí eu tenho um movimento antinatural, que é a contradominância. E um desses movimentos que são contrários à natureza seria o filho gerando a mãe. Então isso também não é normal. Porém, aqui eu não vejo uma questão de geração. Não é o coração que está gerando um problema no fígado, mas se o coração está com problema, isso pode ser devido a um problema do fígado. Por isso que ele fala que a origem está no coração, por exemplo. Então, vamos pensar que aqui, no caso do coração, eu tenho um bloqueio do fluxo. O fígado não consegue transferir para o coração. Então, se eu tenho um bloqueio no coração e o fígado não consegue transferir, vocês concordam que o problema do fígado está vindo do coração? E vocês veem que não tem relação. Não, o problema saltou do coração para o fígado. Então, a forma como a gente visualiza isso podem ser inúmeras. E eu posso pensar, lembra que eu comento muito, medicina chinesa é pura filosofia. Por quê? Depende. Isso é. Não posso assumir que uma coisa obrigatoriamente é. O que a gente acaba tendo, vamos dizer assim, pensem na fisiologia. O fígado é responsável pelo livre fluxo. Legal. Agora, ele tem como fazer livre fluxo se eu não tenho substância, por exemplo? Se eu não tenho Qi que vem do pulmão?
Se eu não tenho sangue que vem do coração, do baço, ele vai controlar o quê? Ele depende das outras. Então, até na própria fisiologia que a gente fala, o livre fluxo depende do fígado. Ok, mas eu tenho que ter tido pulmão para que esse livre fluxo aconteça. Eu tenho que ter sangue do coração para que isso aconteça. Eu tenho que ter líquidos do baço, do rim, para que esse fluxo aconteça. Senão não vai acontecer. Então, a fisiologia de um órgão específico é dependente dos outros 4. Obrigatoriamente, eu não tenho como desvincular do corpo. Nós assumimos que o livre fluxo depende do fígado. Legal. Mas depende também dos outros. Ah, não tem circulação, então o problema está no fígado. Mas se essa falta de circulação é proveniente da falta de ti, eu dependo mais de baço e pulmão do que do próprio fígado. E aí, se eu ingesso o meu pensamento de que o livre fluxo depende do fígado, eu perco noção do todo. E isso é uma coisa que a gente não pode na medicina chinesa. Eu não posso separar, eu tenho que agregar, eu tenho que ampliar o pensamento. Por isso, as inúmeras formas de possibilidade de transferência de doença. Então, vocês veem como eu saio de um pensamento rápido, que eu passei para vocês aqui nas setas, na semana passada, e expando esse pensamento. Ou seja, eu posso ter outras possibilidades de visão. E aí, da mesma forma, isso acontece para os outros órgãos. Então, quando eu falo que o problema do coração se origina no baço, é a mesma coisa. Eu posso ter que a mãe está tomando as dores do filho. Eu posso ter que, por causa de um problema no filho, a mãe também teve problema. Tá? E da mesma forma, os outros movimentos, que nem eu coloco um movimento simples aqui, por exemplo, de o filho estar gerando um problema na mãe, aí o coração transfere para o pulmão, que é o movimento de dominância, o pulmão vai transferir para o fígado, que também é um movimento de dominância, e aí o fígado passa para o rim. Mas também posso ver desse outro jeito que eu comentei com vocês. O a mãe, o coração não consegue se comunicar com o baço, portanto, o problema do baço obrigatoriamente vai lesar o coração nesse caso. É uma das possibilidades. Ah, ele pode ter um problema no pulmão? Pode. Ele pode transmitir um problema para o rim? Pode. Ele pode dar um problema no... Pode. Mas esse movimento que ele fala aqui no capítulo 19 é uma das possibilidades, ou seja, o perverso do coração se origina do baço. Por quê? Relação mãe e filho, relação de geração. Então, se eu tenho um problema no baço, eu posso, por essa relação de geração, levar a um problema no coração. Da mesma forma, o problema do coração pode ser transferido para o pulmão. Por quê? Movimento de dominância. Da mesma forma, esse problema do coração pode ficar retido no fígado. Por quê? Porque é a mãe. Lembra? A mesma coisa que a mãe vai tomar as dores. Então, o movimento anterior também vai estar lesado. E aí, da mesma forma, essa questão. Se chega no rim, é porque eu estou tendo um contra-ataque. E aí a agressividade é mais severa. Então, novamente, da mesma forma que eu falei ali para o movimento madeira, eu vou ter essa possibilidade para o coração. Tá? Que é uma outra forma de ver esse problema. Tá? É uma transmissão problemática do coração para o pulmão, perdão, do coração para o baço. E aí, como esse problema foi gerado, ele pode ser transmitido ao pulmão, pode ficar retido na mãe, que é a madeira, mas a agressividade maior dessa doença
vai ser quando atingir o rim. Por conta do, perdão, por conta do contrafluxo, por conta do movimento de contradominância. Então, essa é uma das possibilidades que ele está dando aqui no capítulo 19. Fica um pouco mais claro esse movimento? Legal. Então, trouxe um pouco mais de luz, né? Então, lembrem das diversas possibilidades que a gente pode ter. Ok? E aí eu acabei deixando os outros aqui, mas é a mesma coisa, tá? Não vou comentar, não tem necessidade, né? Porque é tudo igual. Deixa eu passar para o próximo. Tem mais coisa interessante aqui para a gente debater. Então, vamos lá. Quando ele fala de transferência do exterior para o interno. Então, o que ele fala? Acomete um problema... Deixa eu ver se está aqui. Não. Então, ele fala assim, ó, acomete um problema no exterior. A pele é atacada. Se a pele é atacada, esse patógeno vai entrar, por exemplo, para o pulmão. Qual é o movimento mais comum de que se aconteça a transferência das doenças? É ou o movimento transferir para o filho ou transferir para o neto, que é o mais comum. Por que é o mais comum? Porque a agressividade com que o tido pulmão, por exemplo, vem para o fígado é diferente do que ele vai para o rim. A questão da geração é um tipo de movimento, enquanto que para dominância eu dependo de um outro movimento. Então, por mais, vamos dizer assim, por mais que ambos os movimentos, vou filosofar agora aqui, gente, por mais que ambos os movimentos venham por uma questão, por exemplo, de amor, o amor para gerar, apesar de ser o mesmo termo, não é o mesmo amor que eu uso para controlar. Porque aqui basta carinho, ternura, vontade de se dar. Agora, para que eu controle, isso vai um pouco além. Eu tenho que, além disso, ter um certo rigor, ter um certo domínio, ter um certo controle. Ou seja, eu tenho qualidades de ti diferente. Então, quando eu quero transmitir algo que é mais agressivo, ele tem um ti mais parecido, um ti mais análogo àquele da doença. Então, é porque ele não gosta que ele vai fazer isso. Não. O sentido do pulmão para o fígado já é de controle, já é de uma certa agressividade. Então, é mais comum que ele transfira a doença para o neto do que para o filho. Tá? É um movimento mais similar transferir o patógeno para o neto. Então, esse movimento de controle vai ser o movimento mais comum de ocorrer a transferência das doenças. Mas não é por ser comum que vai ser o único. Tá? Eu tenho diversas possibilidades. E aí, volta outra coisa. Semana passada eu falei, quando o ataque vem do exterior, ele normalmente vai atingir pulmão porque tem relação com a pele. Isso é uma das possibilidades. Como eu disse, não é a única. Qual é a outra possibilidade? Qual é o canal que a gente tem mais externo do corpo? Yes! Exatamente. Então, se o canal mais externo é o eixo Tai-Yang, quando o patógeno penetra, ele pode ir para o Tai-Yang. E o Tai-Yang é composto de bexiga e intestino delgado. Olha só, então esse exterior lesado pode, ao invés de ir para o pulmão, que comanda o exterior, pode ir para a bexiga, por exemplo. Ou
para o ID. Então, um patógeno externo, ele pode fluir de uma forma diferente. Por exemplo, se essa agressividade chega ao ID, é muito normal pensar que ele vá depois para o coração. Porque eu tenho uma relação interno-externo. E aí a pessoa, por exemplo, começa a ter um resfriado, do resfriado ele tem delírio. Delírio já está afetando o Shen. Ah, mas isso vem por conta da febre que tem. Não importa. Ele está atacando o Shen. Então você vê que esse patógeno que veio do exterior chegou a afetar o coração. Ou, por exemplo, a pessoa tem lá esse resfriado, esse ataque, essa invasão do exterior, e aí do nada ela começa a ter oscilação entre frio e calor, frio e calor, frio e calor. Ou seja, interno e externo, interno e externo. Quem trabalha o interno e externo? O Shaoyan. Então, ao invés dele entrar e penetrar e chegar somente a nível de Taiyan, ele consegue, às vezes, penetrar a nível de Shaoyan. Por quê? O Shaoyan também vai até a borda. Ele também comunica esse externo com o interno. É outra possibilidade. Tá? Então, as possibilidades, gente, são inúmeras. Isso que está aparecendo, que eu trouxe para vocês, é uma das possibilidades. Que ele vai ficar nesse ciclo de, a partir do momento que ele lesa o pulmão, ele vai transferir do pulmão para o fígado, do fígado para o baço, do baço para o rim, do rim para o coração, e por aí vai. Tá? Pode ser diferente, como eu comentei. Se ele ataca o exterior e afeta a bexiga, por exemplo, ele pode chegar a lesar o rim. Ah, mas foi muito rápido. Beleza. Vai saber quão forte está esse rim para não permitir que da bexiga entre. A tendência é que ele expulse, mas e aí, como é que está a pessoa? Né? Não dá para saber, a não ser que eu tenha um acompanhamento ali de anos e anos e anos. E ainda assim, eu acredito que cada um de nós é uma caixa de surpresa. Né? Para quem é mãe aí, me diga, vocês conhecem absolutamente os seus filhos? Ou eles te surpreendem? Se eles te surpreendem, vocês não os conhecem. Por quê? Ah, não, mas eu conheço tal e tal e tal característica. Ok, mas não a completeza desse ser. Por quê? E aí eu digo, olhando para mim e olhando para muita gente, para praticamente todo mundo, quem realmente se conhece? E aí eu acredito que um dos nossos maiores enganos da vida é achar que a gente se conhece. Se a gente se conhecesse, a gente não mudaria. Né? E como a gente está em constante transformação, como diria Raul Seixas, né? Somos uma metamorfose ambulante, a gente está aprimorando, a gente está se transformando a cada dia. Então nem a gente se conhece. A gente está se conhecendo. E aí, da mesma forma, o corpo, ele pode agir de formas diferentes. E eu tenho que dar margem, dar essa abertura para que isso possa ser real. E aí, quando eu vou diagnosticar, eu dou permissão para olhar e conhecer, ao invés de julgar. E aí, julgo errado. Tá? Então, são essas algumas das possibilidades. E aí, vamos lá, continuando. Coloquei no lugar errado. Então, volto a esse mesmo movimento. E ele fala aqui, ó, olha a agressividade mais. Do rim para o baço, do fígado, perdão, do baço para o fígado, do fígado para o coração. Então, eu tenho possibilidades de transferência em contracorrente. Eu tenho possibilidades do movimento de geração. Eu tenho possibilidades do movimento de controle.
né? E aí poderia até ser o oposto aqui, né? Do rim para o pulmão, por exemplo. Então eu tenho diversas possibilidades do ataque. Tá? Não é único, não é sempre o mesmo rumo, não é sempre o mesmo caminho. Eu posso ter condições distintas. E aí o que vai me ditar de onde para onde foi? Como estava e como ficou. Então, por exemplo, pega essa questão, a pessoa pegou um resfriado, tá? Começou a sentir, sei lá, desconforto ali na garganta, nariz escorrendo, estou começando a resfriar. Legal. Então, atacou pele, atacou exterior, aí a pessoa começa a ter essa oscilação de frio e calor. Ou seja, eu transfiro de pulmão, que está mais para fora, pegando só essa parte de nariz e garganta, e aí ele entra, começa a querer penetrar, então ele oscila de dentro para fora. Relações de frio e calor, ou seja, vence, vence, perde. A briga do Ti patológico com o Ti natural, o Ti de defesa. Aí, logo depois, a pessoa começa a ter, sei lá, febre. Já começou a penetrar um pouco mais, a ponto de perder o controle do calor do corpo. Aí, dessa febre, a pessoa melhora e começa a ter, sei lá, uma tosse mais agressiva, inapetência, ou seja, falta de fome. E aí você vê como já começa a espalhar. Então, isso veio do externo da pele foi para o pulmão, do pulmão foi para a vesícula, da vesícula começou a atacar estômago, ou seja, isso vai transferindo. E aí, como que funciona isso? Do pulmão foi para VB. Beleza. Então, um movimento de dominância. Legal. Aí, da vesícula foi para o estômago. Legal. Só que eu não falei da questão da tosse também? E aí essa tosse pode vir, por exemplo, do próprio pulmão. E aí eu tenho do estômago de novo indo para o pulmão. Então, eu tenho diversos movimentos que podem estar acontecendo ali, e a hora que eu olho o quadro todo, eu consigo perceber essa movimentação do patógeno dentro do corpo. Ele pode ficar retido e principalmente em um, mas ele pode ir afetando os outros, de acordo com o movimento com que isso acontece. E aí eu vou me basear mais naquilo que o corpo me mostra como mais evidente. Então, se eu pego essa questão, por exemplo, que nem eu comentei agora, da vesícula foi para o estômago, mas aí a pessoa continua tendo oscilações na febre. Continua tendo dores de cabeça. Apesar da inapetência, também tem uma certa indigestão. Aí começa a ter um pouco de tontura e zumbido. Você vê que ele começa a pender mais para a vesícula, mais para a madeira, mas também está acometendo os outros. Então eu posso ajudar limpando esses outros órgãos, mas principalmente eu vou trabalhar o fator madeira, o fator da vesícula e do fígado. Tá? E aí vai depender do diagnóstico. E aí pulso vai ajudar muito nesse diagnóstico. Tá? Mas aí observar tudo que está acontecendo fica mais claro para a gente falar, esse é o movimento que está acontecendo aqui dentro. E se é um movimento que está acontecendo, por exemplo, da vesícula para o estômago, pode ser que o estômago não esteja já tão forte. Ou pode ser só a questão da transferência mesmo. E aí vai depender de como isso está acometendo tanto vesícula quanto estômago. Aí começa a ter vômito, aí começa a ter fraqueza muscular, ou seja, já começa a estar também agredindo mais severamente o estômago, não só a vesícula. Tá? Então eu preciso juntar, lembrem disso, sempre juntem todo o seu diagnóstico. Olhem especificamente, conversam um com o outro e aí faz um fechamento. Tá? E aí, trazendo essa questão do externo para o interior, ele fala lá no capítulo 62 assim,
Quando o vento e a chuva prejudicam o corpo, a invasão se dá primeiro através da pele. Até aí, nada de novidade, né? E aí ele fala assim, ó, da pele vai para o colateral imediato, ou seja, o colateral que está na pele, aquele mais externo. Quando este estiver preenchido com o quê? Com o perverso. O perverso será transmitido ao colateral. E aí, lembrem que esse colateral já vai, por exemplo, luô, já vai, por exemplo, o colateral que conversa entre os canais, o colateral que aprofunda. E aí ele fala assim, ó, quando o colateral estiver preenchido, vai para o canal. Ou seja, eu estou tendo uma invasão camada a camada. Lembrem aquele gráfico dos canais? Eu vou tendo pele na superfície, um pouco abaixo ou chegando até a pele esses colaterais imediatos. Aí eu vou ter um pouco abaixo os colaterais, aí eu vou ter os canais principais, aí depois ele vai penetrando mais e mais. Tá? E ele pode ir, por exemplo, do canal para o órgão. Ele pode ir do colateral para o órgão. Isso pode acontecer, mas aqui ele está falando basicamente do externo. Então ele fala, ó, quando a energia perversa se mistura com o ti e o sangue, e onde está esse ti e sangue? No canal. Então esses dois caras aqui estão a nível de canal, que é quem conduz o ti e o sangue para o corpo. Então ele fala, a hora que esse perverso se mistura, ou seja, além de invadir o canal, ele já está se confundindo com a energia e com o sangue, ou seja, ele está preenchendo o canal. Aí ele fala, ó, vai começar a invadir a parte entre o músculo e as estrias sobre a pele. Ou seja, vai começar a pegar os tecidos ali, e não só os canais, não só os colaterais. Ele começa a espalhar. E aí ele fala, ó, quando isso começa a espalhar, é que eu começo a ver o pulso cheio, que é um pulso de síndrome de excesso. Ou seja, a síndrome de excesso é percebida quando? Quando já está começando, a invasão já está maior. Ela já está chegando a um nível de carregar colateral, canal, tecido. Não está só no canal, não está só na pele, não está só no colateral. Ele já está em toda essa camada. E aí é que eu começo a ver esse pulso mais cheio, essa coisa mais gritante de falar, ó, tem um perverso acumulado. Eu tenho um excesso de perverso. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, o perverso está preenchendo. Tá? Preenche o colateral, preenche o canal. E aí, depois de preencher o canal, ele começa a extravasar para os tecidos. Quais tecidos? Os mais externos. Pode ser que, ao invés disso acontecer, por exemplo, que nem eu falei, ele vai do colateral para o órgão. Pode. Pode ir do canal para o órgão, do colateral para o órgão, da pele para o órgão. Pode. Obrigatoriamente vai ser nesse jeito? Não. O que vai depender de como esse perverso vai entrar? A briga entre ti e o perverso. Então, essa batalha é quem vai determinar o como vai ser a transferência. E aí, que ti que eu tenho que me preocupar? Inicialmente, quem vai proteger? O Eiti. Então, esse vai ser a primeira camada. Depois disso, eu já começo a ter o ti da pele, o ti do tecido, o ti do pulmão. Logo depois disso, eu começo a entrar nos colaterais. E o colateral já vai ter uma outra relação. Depois disso, vai para o canal, que vai ter outra relação. Depois, entende? Então, além da pele, por exemplo, a hora que eu penso em pele, eu penso em ti, de pulmão. E aí, além do ti do pulmão, como eu comentei, quem está mais externo? Tá yang, bexiga e intestino delgado. Então, esse ti da pele vai depender também desses outros caras.
Da mesma forma que quando eu falo de colateral, da mesma forma que quando eu falo de canal, o canal depende do coração. Legal, mas também depende do pulmão. E também depende do baço. Então, gente, por isso que eu falo para vocês e volto e vou continuar insistindo. Estuda fisiologia. É lá que está o trunfo. O trunfo da acupuntura, da medicina chinesa, está em compreender o corpo. A hora que eu compreendo o corpo, falar que a síndrome chama, sei lá, o nome que vocês quiserem dar para a síndrome. Não importa o nome que eu dou, importa. Eu sei o que está acontecendo e onde está acontecendo. Agora, numa questão, por exemplo, de ambulatório, é importante que a gente possa falar, a pessoa está com ascensão do yang, do fígado. Por quê? Todo mundo que sabe o que é uma ascensão do yang do fígado vai compreender quais são os sintomas, os sinais do que está acontecendo e, principalmente, o que deve ser tratado. Então, para vocês, mais do que compreender nome de transtornos, o nome da síndrome na medicina chinesa, é compreender o que está acontecendo. Aí vai ficar muito mais claro, muito mais fácil de trabalhar. Tá? E aí, para trazer mais sobre esse debate, que ele fala aqui, ó, lá no capítulo 65, o distúrbio do coração vai ser transferido para o pulmão, do pulmão vai para o fígado, do fígado vai para o baço. Já discutimos isso, né? Transferência entre os órgãos no movimento de domínio. E isso tudo acontecendo somente entre os órgãos Zang, somente nos órgãos Yin. Isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, aqui seria a mesma coisa, né? Do fígado para o baço para o rim, e aí, mesma coisa. E aí, o que ele fala? Ó, além de eu ter essa possibilidade, por exemplo, de um órgão conversar e transferir para o outro, por exemplo, a transferência do fígado para o baço, eu tenho também a possibilidade do baço, que é órgão Zang, com características Yin, transferir o patógeno para o estômago, que é a víscera Fu, ou o órgão Fu, que tem características Yang. Então, essa transferência não vai acontecer no mesmo nível, não obrigatoriamente na mesma camada. Ela pode conversar entre Yin e Yang também. E aí, da mesma forma, do Yang pode acometer o Yin. Certo? Então, o que ele fala aqui? Essa possibilidade da transferência, ela vai além da característica que a gente espera, vamos falar assim, não, do fígado obrigatoriamente vai para o baço. Não, do fígado, por exemplo, ela pode ir diretamente também para o estômago. Pode. Ela pode fazer esse movimento que ele está falando aqui? Pode. Mas pode ser oposto. Pode ser, por exemplo, do fígado para a vesícula, da vesícula para o estômago. Pode. Eu posso ter outras possibilidades. Tá? E aí, lembrar das relações interno e externo. Lembrar que o estômago, por exemplo, é o Yang Min. E o Yang Min, gente, esse canal tem contato com todos os canais do corpo. Se vocês forem ver a questão do pulso, por exemplo, do pulmão, eu acho que eu comentei isso numa aula de pulso, que ele fala como que o pulso do pulmão pode apresentar a correspondência de todos os órgãos e todas as vísceras. E aí o Imperador Amarelo, o Thibaut fala para o Imperador Amarelo, é porque o canal do estômago se comunica com o pulmão. E por isso o pulmão pode refletir todos os órgãos e todas as vísceras.
Ou seja, o canal Yang-Min, que é estômago e intestino grosso, ele está de uma forma abrangente em contato com todos os canais. Ah, mas não tem ramo que liga todos. Não importa. O que me importa é compreender que o Yang-Min, por ser quem distribui o Qi e o sangue, é ele o responsável pela nutrição do corpo. Em termos mais gerais, é o canal Yang-Min. Então, aqui, o problema do estômago, basicamente, a gente pode ir para qualquer lugar. Porque, principalmente, o estômago tem uma relação com o baço. E o bácaro transporta. Então, essa relação da terra de transporte pode fazer com que esse patógeno, por exemplo, ao invés de Qi e sangue, vai o patógeno para qualquer lugar, e não o Qi e o sangue. Tá? Legal? Então, continuando. Aí, o que ele fala aqui? Novamente ali, ó, o transtorno do baço vai para o estômago. Então, relação interno e externo. Aí, do estômago, vai para o rim. Beleza. E aí, do rim, vai de novo para a bexiga. Então, eu posso ter uma relação que não obrigatoriamente, não, vai ficar transitando entre yin. Uma vez que acomete o yang, vai ficar transitando só entre o yang. Não. Eu posso ter esse ping-pong dele transferir do interno para o externo, do externo para o interno, do externo para o interno de novo. E aí, se eu adicionar algumas coisas que vão estar aqui para frente, da bexiga pode ir para o ID, do ID pode ir para o coração, ou da bexiga pode ir para o coração, do coração pode ir para o ID. Nada impede. Tá? Então, o que essa aula que eu queria transferir para vocês é isso. Eu não tenho um impedimento de como pode acontecer essa transferência. Ela pode acontecer de Yang para Yin, de Yin para Yang, de Yang para Yin. E ela pode ser o oposto, de Yin para Yang, de Yang para Yin, de Yin para Yang de novo. Tá? E aí eu preciso lembrar o quê? Quais as relações que eu tenho entre esses caras. Ah, Michel, mas qual a relação da bexiga com o baço? Qual? Eu posso ter diretamente a relação da bexiga com o baço? Posso. Por quê? Porque o canal da bexiga, gente, ele também vai ter relação com todos os órgãos. O que eu tenho no canal da bexiga? Os pontos beixo, os pontos de assentimento. E aí, o que a gente fala? Quer tratar um órgão, trate pelo beixo. Por quê? Porque se eu pico o canal da bexiga no bexiga 20, por exemplo, eu vou afetar baço. Porque eu tenho comunicação entre esses canais. Ou entre o canal da bexiga e o órgão. Né? Se não, não faz sentido. Ah, mas ele pode estar indo, ao invés de ir da bexiga direto para o baço, ele pode ir primeiro para o rim para depois ir para o baço. Pode, mas aqui ele não está falando isso. Então, eu posso pensar que isso aconteceu, mas diretamente ele está falando, da bexiga pode ir para o baço. Eu vou falar que ele está errado? Posso falar que ele está errado. Não, ó, o clássico do Imperador Amarelo está falando baboseira. Mas tem um porquê disso estar acontecendo. Se ele está falando o que está acontecendo, antes de eu falar que ele está errado, eu vou esgotar as possibilidades primeiro. Né? É a mesma coisa que hoje, por exemplo, eu acredito, e isso muito em breve, talvez 100, 200, 300 anos, a nossa ciência realmente aceite que a gente tem muito mais da vida do que a física, a química, a matéria pode explicar. Né? Por quê? A gente já tem vários comentários, inclusive de um negócio bem curioso, ontem num livro e hoje em outro, que é uma citação do Max Planck.
quando ele ganhou o prêmio Nobel. Ele fala assim, ó, toda matéria surge e existe apenas em virtude de uma força que leva as partículas de um átomo a vibrar e manter coeso esse diminuto sistema solar, que é o átomo. Temos de aceitar a existência de uma mente consciente e inteligente por trás dessa força. Essa mente é a matriz de toda a matéria. Ou seja, o que a gente chama de Deus, por exemplo, é um conceito que vai muito além da teologia, vai muito além da religião. Né? Inclusive, né, na base da escrita, a palavra religião é religar. Não é proferir, ah, não, isso é aquilo, você tem que seguir tal dogma, você tem que seguir tal preceito. Ah, faz do jeito que você quiser. O que importa é que você sabe o que está além ali. Tá? E eu acredito que muito disso vai ser revelado com o tempo, cada vez mais e mais e mais. Né? Então, por exemplo, hoje, ah, não, ET é verdade. Tá? Desde quando isso é novidade? Isso está escavado, está escrito lá nos hieroglifos, nas pinturas rupestres. Que novidade! Só porque eu não quero acreditar não é verdade? Então, expandam a consciência para pensar nessa parte da transferência da doença também. Se ele fala aqui que da bexiga vai para o baço, eu tenho um como isso acontecer. Certo? E aí, acho que nenhuma novidade do que a gente falou, né? Nada novo aqui. Então, não obrigatoriamente vai seguir o caminho que eu quero a doença. Ela vai seguir o caminho que ela vai seguir. Ou seja, eu vou acompanhar e definir o caminho que ela está seguindo. Mas, antes que isso aconteça, se eu compreendo os movimentos que podem acontecer, eu já vou ficar ligado. Então, por exemplo, se eu for pensar o que é comum que aconteça, eu vou pensar, por exemplo, entre as relações. Quais relações? Relações. Deixa eu abrir um novo aqui. Interno, externo, ou seja, paracoplado, por exemplo, IG, pulmão. Posso pensar na questão de camadas. Isso a gente vai falar logo logo. Então, quanto a camadas, eu tenho 6 camadas. Eu posso pensar na relação de canais. Quais canais se juntam a quais canais? Eu posso pensar em relação a características similares. Então, por exemplo, nessa questão de característica, vamos falar, o coração, por exemplo, é um órgão yang. Vocês concordam comigo quando eu falo isso? Por que ele é um órgão yang? Ele tem relação com o fogo, ele está no alto, certo? Ele corresponde ao sul, ele tem relação com o fogo, ele tem relação com o calor. Então, ele é um órgão yang. Se o coração é um órgão yang, a transferência dele vai ser mais suscetível, vamos dizer assim, a órgãos que tenham característica também yang. Por exemplo, o fígado, por exemplo, o pulmão. Ah, mas pode ir do coração para o baço? Pode. Pode ir do coração para o rim? Pode. O que eu estou falando é pensar as possibilidades. Tá bom? Eu tenho diversas. E aí eu preciso compreender o todo que é a medicina chinesa. Ó, ele fala aqui, por exemplo, no capítulo 31 do Suai. No primeiro dia, quando o paciente contrai a febre que vem de fora, o Taiyan fica infectado pelo frio perverso. No segundo dia, é transmitido para o Yang Min. No terceiro dia, para o Shaoyan.
No quarto, para o Taiyin. No quinto, para o Shaoyin. No sexto, para o Jueyin. Ou seja, vocês veem que tem um aprofundamento quanto às 6 camadas do corpo, aos 6 canais. É uma possibilidade. Você tem também a questão dos quatro níveis, né, de afecção. Lembrem disso? Eu tenho os 3 aquecedores. Ou seja, mas qual das formas de ver o diagnóstico? Todas ao mesmo tempo. Eu preciso juntar todas as informações que eu tenho para que eu possa depois compreender. Tá? E informação é o que não falta. Certo, gente? Fica um pouco mais palatável ao da semana passada? Tira um pouco dos nós que eu criei? Consegui desembaraçar algum desses nós? Então, assim, vejam todas as possibilidades que existem ali dentro para que eu possa compreender, mas por que está acontecendo a transferência da bexiga para o ID? Tá, vamos pensar ali, qual a relação que eu tenho da bexiga com o ID? Eles formam um mesmo canal. Beleza, encontrei. Mas e se foi da bexiga para o coração? Do mesmo jeito. Ele pode ter picotado no ID e depois ter entrado no coração. Por exemplo, uma coisa que acontece, é raro, mas acontece, é infecção de bexiga causar infecção no coração. Infecção é infecção mesmo, de bactéria, tá? Pode acontecer? Pode. Mas como que isso aconteceu? Foi da bexiga para o coração. Via ID? Pode ser direto também via coração. Pode ser primeiro passar para o rim, pode ter passado da bexiga para o fígado, do fígado para o coração? Pode. Gente, são inúmeros os caminhos. Por quê? Nosso corpo é tá tudo interligado. A pessoa teve lá uma infecção no dedão do pé e morreu de infarto. O que tem a ver? Tudo, tudo ligado. É esquisito a gente pensar isso se a gente não olha abrangentemente o corpo. Fica realmente complicado a gente perceber a relação que existe. Só que a hora que a gente começa a compreender que está tudo relacionado, aí começa a fazer mais sentido. Né? E aí vou mais além, que é quando a gente nota ou existe um problema no corpo físico, é porque os outros corpos já foram atrapalhados, já estão com um problema. Então, para quem estuda um pouco dessa parte mais Shangri-La, vamos dizer assim, né? A parte que é a medicina mais esotérica, mais oculta, do ocultismo, do esoterismo, né? Que não é esoterismo de acender incenso, tá? Vai além disso. É um estudo bem mais pirado do que vocês podem imaginar, quem não conhece. Que eles dizem que a gente tem 7 corpos. Do mesmo jeito que a Terra tem 7 corpos. Então, quando chega esse problema no físico, o emocional já está com problema. Se o emocional já está com problema, é porque o astral já está com problema. Se o astral já está com problema, é porque o emocional superior já está com problema, que é porque o átmico já está com problema. Ou seja, toda aquela parte mais sutil da nossa vida já está com problema. Então, às vezes, tem uma coisa que eu acho muito curiosa, num dos casos relatados na Bíblia de cura, que os discípulos, né, os apóstolos perguntam, mas esse cego é cego por conta de problema erro dele ou é erro dos pais, né, por conta dessa questão da transmissão dos pecados, vamos dizer assim? Aí Jesus responde, nenhum nem outro. É para a glória de Deus.
Ou seja, a pessoa está com um problema, por quê? Porque ela tem que ter esse problema para que ela acorde. Ou seja, a parte espiritual dela veio com isso para quê? Para que ela aprenda, para que ela desenvolva. Então, tem doença que a gente vai ter que não é para acabar com a nossa vida, é para que a gente acorde. Exatamente. E mais, eu digo diferente, Beth, não é questão de purificação, é questão de crescimento, é questão de percepção. A gente só, infelizmente, a gente cresce na pancada. É lindo quando a gente aprende sem a dor, mas a dor é assim um professor sensacional, né? Então, assim, a gente vai evoluir. É que quando você fala de purificar, Beth, não, purificar remete que algo está sujo. Não é questão de estar sujo. Estar sujo reflete, teve um problema, teve um pecado ali. E isso é uma fala meio deturpada, né? Porque a gente vai crescer essa consciência. Diz na questão do esoterismo, o estudo do ocultismo, fala que a gente tem uma descendência do espírito para a matéria, ou seja, uma materialização para quê? Para que eu conheça toda essa região que é vida também, para que depois eu possa ascender novamente para o espírito. Então, se você fala de purificar nessa questão, beleza, mas não que tenha uma sujidade, mas que eu posso ir além, ou seja, transcender aquilo que eu acho que sou, né? Eu diria retomar a consciência, Sirlei, não inovar. E inovar porque para a gente realmente é extremamente novo. Mas como dizem, a gente já sabe tudo isso, mas esqueceu. Tá, gente? Mas cortando de novo, hoje eu estou muito filosófico, gente. Hoje, exatamente. Então hoje eu estou num insight assim tremendo. Hoje a caminhada tá brava aqui. E aí a gente acaba refletindo. Então, para quem não se interessa, perdão. Ou sejam bem-vindos, se despertei alguma coisa. E tamo aí. Mas voltando à questão da aula, gente. Deu para trazer uma luz, para compreender um pouco melhor o que eu quis transferir na semana passada sobre a questão da transmissão das doenças? E aí, se ficarem dúvidas, gente, falem comigo, perguntem, questionem. Mas como isso? Explica melhor o que dá para perceber. Tá? Com o tempo eu vou trazendo mais sobre os canais, sobre as conexões. Eu quero expandir um pouco mais essa visão dos colaterais com o tempo. Mas isso são aulas bem complexas para eu montar, não para passar, mas para montar. Eu dependo de bastante material que está perdido, e isso não é uma coisa que eu consigo montar de uma semana para outra. Tá? Então, com o tempo, a gente vai aprimorando mais as aulas, e aí a gente vai tendo mais material palatável, ok? Então, gente, por hoje é isso. Deixo um beijo no coração e até semana que vem, se Deus quiser e permitir que a gente esteja aqui ainda. Beijo a todos, tenham uma ótima noite.